Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento inspirada pela antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos aqui no reencontro para quem já esteve no primeiro programa que estreou na semana passada. Vamos começar. No primeiro programa fizemos uma apresentação e agora vamos começar essa trajetória, né? Porque qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer programas que sejam independentes entre si, para quem passa, né? Se por acaso aquela pessoa passou e se inspirou com o nosso conteúdo, ela pode ir na playlist aqui do canal, o caminho da playlist está aqui na descrição do vídeo, e pegar o fio todo. E quem está seguindo, está com caderno, está estudando, hoje eu vou trazer umas novidades para quem vai ser, digamos assim, um aluno ou pesquisador associado, como eu prefiro. Muito bem. Então, o título do nosso projeto é Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. Essa primeira temporada, eu vou caminhar pelo título. Então, hoje, o tema do nosso encontro vai ser antroposofia. Afinal, o que é antroposofia? E aí, eu vou trazer, né, o que eu tenho como vontade. Qual é que é a minha vontade com esse programa? Qual que é a minha vontade com essa produção de conhecimento? E aí eu separei 3, eu sou cheia de vontade, vocês vão ver. Mas separei 3 dessas vontades que me impulsionam a estar aqui diante de vocês. Primeiro, claro, ajudar a fazer do conhecimento mais potente dos afetos. As ideias, diz Rudolf Steiner, tornam-se potência de vida. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu várias vezes. Se eu estou escutando um podcast, se eu estou na caminhada escutando, que eu faço muito isso. Aqui o canal Paz e Bem, todos os cursos do Pedro, do Faustino, as falas do Mauro, de muita gente aqui do canal, eu vou na caminhada escutando. E aí, às vezes, aquilo cai, sabe? Transforma meu olhar, amplia a minha potência de viver. A minha segunda vontade, operar com o conhecimento antroposófico na produção de uma estética da vida viva. A gente vai falar dessa questão estética da vida viva nessa temporada ainda, faz parte do nosso título. Mas, adiantando um pouquinho, dando um spoiler, a estética da vida viva é o modo como a gente vive. Que modo é esse? É isso que o modo como eu estou no mundo, a minha estética, se produz de que maneira? E terceiro, colaborar com a divulgação de uma epistemologia do vivo. É claro que todas essas palavras que eu uso, às vezes são um pouco herméticas, mas a vontade é essa mesmo. Não nos apequenar, encarar as palavras, lavá-las, como diz Viviane Mosé, colocar para quarar, dar um sentido próprio e singular a elas, para que a gente possa desenvolver um pensamento que seja capaz de acolher a vida em si e de produzir vida, não é? Muito bem, então vamos lá para a antroposofia. Eu queria
começar. Ai, sempre tem os livros aqui. Eu queria começar falando, sabe, da minha chegada nessa antroposofia. O que que me atraiu? Então, queria dizer que eu venho de um lar, terceira geração, do espiritismo kardecista. Isso, então vamos imaginar o que significa isso para uma criança, para um jovem. Significa pais e mães extremamente pragmáticos, digamos assim, né? Com uma vontade de ciência, de leitura, que acreditam nas suas crenças em coisas que não se vê, o que já dá uma abertura muito interessante, mas que tem uma fragilidade nos rituais. Por quê? Porque o kardecismo ele vem de um positivismo. Então, é de uma vontade de ultrapassar os ritos, como se os ritos fossem, digamos assim, algo menor. Consequência de uma época, né? De uma época onde ser intelectual, ter essa razão como um império, era muito importante. Faz parte da história, nós vamos conversar muito sobre isso aqui. Mas, quando eu cheguei na antroposofia, vinda desse berço kardecista, o que me encantou, a primeira coisa que me encantou, já que eu não tinha acesso ao catolicismo ou às religiões de matriz africana, já que eu não tinha nada dessa experiência na infância e juventude, foi o modo como os rituais eles beiravam ao laico. Tinha o ritual, mas ele não estava, digamos, vinculado diretamente a um dogma, a uma religião. Isso foi uma das primeiras coisas que me encantou. Por quê? Porque dava uma artistada naquele pensamento acostumado a um racionalismo. Né? Então, tinha um lugar onde o meu jeito de ser encontrava com aquilo que eu acreditava. Então, essa foi a minha chegada, a minha primeira chegada. Eu queria só partilhar isso levemente com vocês. Depois eu vou contar mais da minha chegada na pedagogia Waldorf. Mas eu queria trazer esse elemento pessoal para a gente introduzir esse meu... essa minha, é importante que se diga, interpretação do que é antroposofia. Então, eu gosto de resumir. Quando eu estou dando aula, eu escrevo, né, Alonso? O que é antroposofia? Eu coloco lá, amigo. Ou seja, a coisa mais importante a gente vai ver, tomara que eu consiga mostrar para vocês, através dos autores, isso que eu estou fazendo como um lembrete, né? Uma brincadeira, tipo assim, aquelas brincadeiras que a gente faz para passar no vestibular, né? Na minha época era vestibular, hoje é Enem, outros modos de acesso à universidade, mas que são aquelas linguagens, aquelas cifradas. Então, o migo quer dizer o quê? O mundo é comigo dentro. Quando o mundo é comigo dentro, muita coisa muda, gente. Muita coisa muda. Porque é muito diferente você criticar algo quando você se coloca fora, normalmente acima, né, daquilo que você está criticando, e quando você se coloca junto, dentro. Isso muda a perspectiva, mas muda também a responsabilidade. E inclui nesse olhar, nessa crítica, várias coisas que fazem parte do mico, que são as subjetivações. Tá bem? Então, essa é a primeira questão. Assim. Se alguém perguntar para vocês o que é antroposofia, pode dizer sem medo. Antroposofia é migo.
Ou seja, o mundo é comigo dentro. E quando o mundo é comigo dentro, muita coisa se torna diferente quando eu vou falar por aí. Muito bem. E aí, agora já trazendo uma definição mais racional, digamos assim, a antroposofia, fundamentada filosoficamente na fenomenologia goetheana, está aquém e além da razão instrumental. Eu já trouxe a minha chegada na antroposofia a partir do choque entre a razão instrumental e o processo artístico, o sentimento, para mostrar para vocês que isso que aconteceu comigo está na base da antroposofia. E o que é essa palavra difícil, que é a fenomenologia goetheana? Então, depois a gente vai conhecer melhor, eu vou falando, mas é uma introdução. Rudolf Steiner estava fazendo seu doutorado e foi convidado por um professor dele para fazer parte, para organizar os arquivos das obras científicas de Goethe. Goethe é um poeta, literato alemão, conhecido, claro, mas a sua obra científica ela é menos conhecida. Então, ele foi organizar esse arquivo. E, ao organizar esse arquivo, ele percebeu uma particularidade muito importante na obra de Goethe, que era olhar para o mundo comigo dentro. Então, tinha uma coisa aí que a gente vai aprofundar mais tarde, mas que ultrapassava os postulados que diziam que o ser humano não podia conhecer o mundo em si mesmo, porque estava todo misturado, e que a racionalidade ela precisava excluir toda a subjetividade. E o Rudolf Steiner olhou isso e percebeu que a cosmovisão do Goethe trazia elementos objetivos para essa racionalidade que não excluíam os elementos subjetivos e nem por isso deixavam de ser científicos. É legal isso, não é? É como se ele produzisse justamente uma epistemologia do vivo, um modo de ver o mundo, né, de conhecer o mundo, que incluísse, não excluísse. Não transformasse que nem tem uma coisa que Goethe fala, que Rudolf Steiner replica muitas vezes, que é a questão da rosa. Você pode, se você pegar a rosa, colocar no laboratório, você pode conhecer a cor da rosa, o formato da rosa, as propriedades da rosa, mas não a rosa. Porque a rosa, ela é no seu ambiente, ela é tudo junto, ela é toda misturada com as luzes que a atravessam, com o vento, com os bichos, com a terra, com a água. É uma coisa só, o que de mais adiante no nosso processo a gente vai conhecer como o nome de monismo. Então, a rosa no laboratório, a gente pode decifrá-la de um certo modo. Não está dizendo que não é bom para determinadas coisas, mas perde-se, digamos assim, muita coisa que lá não está. Então, a antroposofia sugere que a gente faça as duas coisas juntas. Conheça a rosa em suas partes, não é um negacionismo científico. Conheça a ciência, o racionalismo, mas entenda que junto disso tem a rosa viva. Muito bem. Então, eu vou trazer agora, que eu até vou ler, e eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, o que eu já fiz, mas estou justificando de usar sempre essas apresentações, como eu faço nas minhas aulas, nas pós-graduações, nos cursos livres. Por quê? Porque depois eu salvo essas apresentações e disponibilizo para vocês. Aí vocês podem copiar, guardar, compartilhar, fazer o que vocês sentirem de fazer e ir compondo uma apostila
né? Então, eu vou trazer o Rudolf Steiner aqui. Então, vocês vejam que ele é um homem da virada do século XIX para XX, né? Ele nasceu em 1861 e morreu em 1925, então é por aí, o contexto histórico dele já vai dizer de muita coisa. E ele é o sistematizador da antroposofia, foi um filósofo, educador e artista. Estabeleceu as bases teóricas, olha só, gente, da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica, da euritmia, da arquitetura orgânica e de várias outras áreas inspiradas em seu pensamento e nessa cosmovisão goetheana. Doutorou-se em filosofia, com tese sobre a teoria do conhecimento. Quer dizer, o que interessa para ele é como que a gente conhece o mundo. Essa é a questão, porque o modo como a gente conhece o mundo pode transformá-lo. E aí ele foi editor das obras científicas de Goethe. E eu divido, não só eu, mas vários estudiosos, dividem o Steiner em os três Steiners. Isso também já serve como dica, porque você já deve conhecer várias pessoas da antroposofia e pensar, gente, mas é da antroposofia, mas são tão diferentes entre si, que será? Por quê? Porque esses três Steiner, muitos filósofos também passam por fases, ele também. E, às vezes, as fases são contraditórias entre si ou dependentes umas das outras, e, às vezes, completamente diferentes. No caso do Steiner, as pessoas que o leem, a partir dos seus afetos, muitas vezes chegam por um determinado Steiner, vão para outros ou ficam neles. Mas isso muda a cor da sua antroposofia, como a gente pode ver. Então, o primeiro Steiner, que é o primeiro, que é, digamos assim, o meu Steiner, né? Que é o Steiner que eu chamo de científico, que é o Steiner do pensar, que é o Steiner mais ligado a essa fenomenologia goetheana, que é um Steiner, digamos que está interessada nessa epistemologia. Não que ele vá abandonar isso depois. Isso vai criando um outro lugar, mas eu costumo dizer que esse primeiro Steiner é uma vacina contra o dogmatismo. Então, vocês vão ver, pelo que eu vou apresentar adiante, como que eu costumo usar esse primeiro Steiner para colocar no lugar aquilo que os outros Steiners dizem, né? O segundo Steiner é o Steiner mais popular no ponto de vista teórico, que é o Steiner da teosofia, que é o Steiner, digamos assim, esotérico. Eu chamo que é o Steiner da paixão, do sentir, que é o Steiner que conheceu, digamos assim, a paixão pela sua esposa, pela segunda esposa, que é um Steiner da sua época, que era aquela época das mesas giratórias, a época do ocultismo, onde a teosofia era uma prática muito comum. E aí, esse Steiner científico chega, digamos assim, se encontra com a teosofia e pensa, nossa, encontrei minha turma, não sou o único que vê o mundo todo integrado, não sou o único que acredita em espírito, né? Não sou o único. E se apaixonou por isso, mas como que ele chegou à antroposofia e de que maneira que ele começou? Ele trouxe a sugestão dele lá é que esse modo de ver o mundo goetheanístico fosse usado não só para a materialidade daquilo tridimensional que a gente tem, mas também para esse mundo oculto que a teosofia trazia. Que a gente fosse para esse mundo do oculto, né? Com os mesmos
com a mesma força cognitiva que a gente ia para conhecer a rosa no jardim. Que a gente conhecesse, digamos assim, um mundo oculto em torno da rosa, as forças que atravessam a rosa, com a mesma objetividade e subjetividade que a gente fazia, que a gente se propunha fazer nas ciências biológicas e etc. Então, e ele não foi muito bem entendido, né? Ele durou 10 anos lá. E não foi muito entendido, porque o povo que estava lá queria o misticismo, queria outras coisas. E aí, pronto, ele passou. E aí, para onde ele foi? Para o terceiro Steiner, que é genial. O terceiro Steiner, eu chamo que é o Steiner do fazer, é o Steiner do querer, é o Steiner da realização prática da existência. E aí ele começa trimembração social, aí ele começa a, a construir a sua sede, começa a fazer pedagogia Waldorf, feritimi, agricultura. Toda pessoa que chegava perto dele com uma questão, ele colocava essa cosmovisão e dava para a pessoa, digamos assim, os índices de como transformar aquilo num pensamento vivo, numa ação de pensamento vivo. Fez assim com a educação, fez assim com a agricultura, fez até com a religião. Né? Uma pessoa queria uma religião, porque muitas pessoas confundem a antroposofia com uma religião. Não é, não é. A gente vai, depois, por enquanto, eu vou só afirmar, depois eu vou trazer essa justificativa maior. Quando chegou alguém querendo uma religião, ele trouxe essa força da epistemologia antroposófica, de composição, que é uma grande força de composição, e deu os indícios para aquelas pessoas interessadas construírem uma religião inclusiva. Interessante, né? A gente vai estudar mais isso. E aí, esse terceiro Steiner é genial, e é ele que a gente vê apalpado nessa pedagogia Waldorf, na arte antroposófica, é esse que a gente pega com a mão. Muito bem. Agora, eu queria trazer uma grande referência, a nossa referência principal, que é o meu tá velhinho, o outro mais velhinho ainda, e eu gosto, depois eu vou mostrar para vocês algumas diferenças de tradução que são muito importantes, né, entre essas duas, podemos, se vocês se interessarem, até trazer uma versão em alemão e ver como que os modos de apropriação e as traduções, elas se dão. Por que eu tenho esse livro como, diga, a minha referência principal na antroposofia da imanência? Eu tenho por causa do próprio Rudolf Steiner. Numa conversa do Rudolf Steiner, lá em 1922, ou seja, ele morreu em 25, no final da sua vida, depois do terceiro Steiner falando já no final da sua vida, um professor Waldorf, seu amigo Stein, perguntou para ele: o que restará do seu trabalho em milhares? Eu até coloquei entre colchetes esse milhares e escrevi centenas de anos. Milhares é um pouco de exagero, né? Em centenas de anos. Ao que Rudolf Steiner respondeu: nada, nada. E aí ele vem: exceto minha filosofia da liberdade. Lembra que eu falei que eu usava esse primeiro Steiner como um filtro para evitar cair num misticismo, num dogmatismo, num fundamentalismo? Então, ele mesmo dá a dica, em várias vezes na sua obra. Mas, nesse momento, ele acrescentou: mas tudo está contido nela. Se alguém realiza o ato de liberdade lá descrito, encontrará todo o conteúdo. Ou seja, é a chave de entendimento da obra do filósofo,
é o Filosofia da Liberdade. Por isso, nós vamos ter como base sempre o Filosofia da Liberdade e, claro, outras obras, outros autores. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é da gente ler junto a Filosofia da Liberdade. De que maneira? Na época da pandemia, eu colocava todo dia um memezinho que eu mesma construía do ativismo delicado para fortalecer. São citações por uma estética da vida viva, que eu chamei. Citações de Rudolf Steiner. E eu comecei a pegar, né? Eu tenho esse livro todinho marcado, né? Como vocês estão vendo, tem folhas que nem tem mais espaço para escrever. E aí eu fui pegando as frases chaves para mim, né? Que me ajudavam a organizar o pensamento, sempre no sentido de: será que o que eu estou falando não está apequenando a minha vida ou está abrindo? Eu estou excluindo ou estou incluindo? Sempre me perguntando sobre isso. E fiz diversos memes. Então, a ideia é fazer uma leitura recortada e leve do livro, né? De maneira a perceber os pensamentos chaves que nos ajudem a compreender a obra como uma proposta de concepção monista imanente. Então, é o tal do migo, né? Esse migo. Porque o modo como a gente lê uma obra pode transformar a obra completamente. A gente vê muito disso, né? Até mesmo nos livros sagrados, a gente vê que muitos livros sagrados são lidos de tal maneira que tiram a liberdade. E como eu digo aqui, uma filosofia da liberdade, né? Olha lá, assim poderemos sempre e novamente ativar um alarme cognitivo. Essa é a minha vontade. Um alarme cognitivo para evitar a instalação em nós de um pensamento dogmático, com sua tendência a prepostos, a deveres seres, né? Para que a gente possa ler a obra, estar no mundo por essa força de composição, por essa filosofia da liberdade. Afinal, a filosofia da liberdade, digo eu, claro, é uma filosofia da liberdade. E fora da imanência e do monismo, como a gente vai ver nos nossos encontros mais profundamente, não é possível o exercício da liberdade. Este recorte ilustrado que eu vou mostrar para vocês agora não substitui o estudo sistematizado da obra. E eu já disponibilizei para vocês, vou mostrar onde, a obra completa. Muito bem. Então, queria trazer, porque eu acho assim, ai, gente, esses trechos da filosofia da liberdade, para vocês sentirem, pensarem comigo e sentirem a potência disso. Então, baseado nisso tudo que eu já falei, olha aqui que ele traz. A intuição e a observação. Lembra lá da rosa? A rosa que você observa, que você intui, são fontes de conhecimento humano. O que ele está falando aí? Que não é só a observação que é fonte do conhecimento humano, que a intuição também é. E esse processo, né, de legitimar a intuição é um processo que a antroposofia dá ênfase. E aí diz, está aqui na filosofia da liberdade, e para mim esse digamos assim, é a chave, é o conceito operacional que mais me motiva na minha tese. Diz ele: o sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente vida concreta. Então, veja como inverte toda a proposta racionalista da educação. É o sentimento que dá concretude.
ao conceito. Não é lindo isso? Ah, nossa! E a gente vai ver nos nossos encontros muito isso. Toda a arquitetura da educação Waldorf é para que esse sentir esteja junto. Porque o migo é o pensar, o sentir e o querer juntos. Então, quando você faz algo, tudo junto, e não separado. Não, você está fazendo isso profissionalmente, isso não tem a ver com seu sentimento. Não, porque a gente já sabe, né, gente? O mundo que a gente está, ele é fruto de uma dicotomia muito grande entre aquilo que se pensa, aquilo que se sente e aquilo que se faz. Então, olha só, eu separei esses memes porque tem a ver com isso que eu disse no começo, para trazer, através da voz do autor, de sua citação, a fundamentação para aquilo que eu trouxe antes. Com efeito, não somos as coisas externas. Lembra da discussão da rosa, da discussão do conhecimento? Mas pertencemos, olha o migo aí, juntamente com as coisas externas, juntamente com elas, ao mesmo mundo. Ou seja, ele não está como alguns autores que ele estava conversando, diziam que o mundo interior era só interior. Não, nós não somos o externo, mas o externo e nós estamos no mesmo mundo. O meu sujeito é uma parte do mundo e é permeado por seu constante devir. Ou seja, ele está dizendo que eu estou em constante devir mundo, que o mundo e eu e somos coisas distintas, porém estamos no mesmo lugar, a tal da antroposofia do migo. E aí, essa última que eu separei para vocês diz assim: não nos basta, porém, relacionar percepções e conceitos por meio do pensar. Relacionamos o que percebemos também ao nosso sujeito particular, ao nosso eu individual. Ou seja, não é um negacionismo científico, não é uma ode à subjetividade, mas uma composição, uma relação daquilo que percebemos com seus conceitos e daquilo que o meu sujeito individual, particular, único, percebe, sente. E aí eu acho que está a abertura para o pensamento da diferença. Eu acho, não sei vocês, mas eu acho lindo. Não sei se está muito difícil. Olha, adorei, conversei a semana toda nos comentários aqui com vocês. Comentem, vamos discutindo, vamos conversando. E a gente vai, se vocês acharem que a linguagem está muito difícil, eu vou adaptando, e a gente vai construindo junto esse nosso caminho. Muito bem, antes do verso final, eu quero dizer da organização do nosso estudo. Então, já falei um pouco aqui, que eu vou pegar esse PDF que eu estou construindo e disponibilizar, que quem quiser fazer caderno, e depois a gente pode até ter um lugar para mostrar esses cadernos, porque eu construí, gente, lá no site do Ativismo Delicado, é o ativismodelicado.arte.br, um lugarzinho para o Paz e Bem. Quando você entra aqui, você vai ver lá no cabeçalho o Paz e Bem, mas você pode ver também aqui, ó, eu fiz esse logo aqui nosso que eu inventei, e acesso ao acervo e às referências do programa. E lá eu já coloquei. Então, todos os nossos encontros, a gente já teve um, mas eu tenho aqui uma chamadinha e um material de divulgação que, se vocês quiserem me apoiar, também podem clicar lá e divulgar na rede de vocês. E aí coloquei lá também, aqui já coloquei esses 3 livros completos, né? Então, são livros que a gente vai usar muitas vezes são
O Filosofia da Liberdade é difícil para quem não tem acesso, mas o Carências da Alma, nossa época, e o Que é Ser Contemporâneo são livros que vale a pena vocês lerem. O Carências da Alma é uma palestra, e o Que é Contemporâneo é da Cristiane Gruvet, que é uma autora contemporânea que traz experiências muito próximas de nós. Eu até estou com uma série no meu canal sobre o livro dela no programa Ponto em Questão. E aí coloquei também, claro, né, outras participações minhas aqui no canal Paz e Bem, com o Felipe Albani, com a Fernanda Carlos Borges, coloquei aquele encontro delicioso que a gente fez no Dia Internacional da Mulher, com várias queridas aqui do canal Paz e Bem, então está uma delícia. E, claro, coloquei também lá todos os contatos que para vocês terem contato comigo pelo WhatsApp, pelas redes, está tudo lá, tá, gente? Muito bem. Então, agora, para finalizar, eu queria trazer um verso guia. Esse verso guia, ele é um elemento chave para mim, sabe? Toda vez que eu me desespero, toda vez que eu acho que não tem saída, que eu preciso de alguma coisa a mais para dar conta, eu faço esse verso para dizer, olha, tudo que eu preciso está aqui comigo. Vamos acessá-lo, né? Então, diz assim, Rudolf Steiner: eu trago serenidade em mim. Em mim mesma, eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder da minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama em todo o meu ser quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força pelo poder do meu esforço. Tem uma jogadinha aí que eu acho genial, sabe, gente? Que é: eu encontro em mim a serenidade como força, mas pelo poder do meu esforço. Ou seja, não é que está disponível, eu tenho que me esforçar para encontrar em mim a serenidade. Eu confesso a vocês, cada dia mais, essa serenidade, ela é um bem precioso para mim, porque encontrá-la em mim mesmo, eu estou precisando cada vez mais de esforço para isso. Bem, é o que eu tinha preparado para nós hoje. Espero que vocês continuem gostando dos conteúdos, compartilhem para a gente fortalecer o canal Paz e Bem, essa espiritualidade plural, porque esse é um dos patrimônios que a gente tem, ou matrimônios que a gente tem, para compor esse pensamento e esse sentimento e esse fazer por uma estética da vida viva. Até o nosso próximo programa.